Você que vai prestar um vestibular concorrido, você precisa de uma aula completa, rica em informações. Tema de hoje, sistema endócrino, mais uma aula completíssima desse canal. Não se intimide com o tempo, vai passar muito rápido, se liga na aula. Antes, vamos diferenciar o sistema endócrino do sistema nervoso, pois ambos são responsáveis pela coordenação do nosso corpo. O sistema nervoso ele atua a curto prazo. Você quer mexer um braço, você mexe. Então, o sistema nervoso é responsável pelos movimentos, pela postura do nosso corpo, entre outras funções. E ele está integrado ao sistema endócrino, nós vamos ver daqui a pouco, pelo hipotálamo, por exemplo. O sistema endócrino ele já atua a longo prazo e é responsável por atividades metabólicas do organismo. Você sabe que quando uma célula produz uma secreção e essa secreção cai na corrente sanguínea, essa secreção agora se chama hormônio, porque está no sangue, e chega até a célula-alvo. Na célula-alvo existem receptores e aqui vai desencadear uma reação. Então, pessoal, essas são as diferenças entre a coordenação feita pelo sistema endócrino e a coordenação feita pelo sistema nervoso. Vamos falar agora as glândulas que nós vamos estudar. O hipotálamo, primeiramente, depois a hipófise, paratireoides, tireoide, adrenais, pâncreas e testículo no homem e ovário na mulher. Vamos falar de cada uma dessas glândulas. Ovário, eu vou deixar para falar na aula do sistema reprodutor feminino e o testículo eu vou deixar para falar na aula sobre sistema reprodutor masculino. 2. Principais glândulas endócrinas humanas. 1. Hipotálamo. Professor, o hipotálamo não é uma glândula, não é mesmo. O hipotálamo ele faz parte do sistema nervoso central, ele está localizado bem no centro do cérebro e desempenha inúmeras funções que são vitais para o nosso corpo. Por isso, nós vamos estudar o hipotálamo na aula do sistema nervoso central. O hipotálamo está nessa aula porque ele faz a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Isso justifica o porquê de várias ações de hormônios estarem ligadas ao nosso estado nervoso. O hipotálamo ele recebe informações do sistema nervoso e secreta hormônios que atuam sobre a hipófise anterior, chamada de adenohipófise. A hipófise tem duas partes, a anterior e a posterior. O hipotálamo, então, ele vai exercer ação direta sobre a hipófise anterior. Vamos lá. Hormônios produzidos no hipotálamo. Quem produz esses hormônios, então, é o hipotálamo, o TRH. Essa flechinha significa a estimulação. Estimula a adenohipófise a produzir tireotrofina. Esse outro hormônio aqui, ó, CRH, ele vai estimular a adenohipófise a produzir o hormônio adrenocorticotrófico, o GHRH. Setinha vai estimular a adenohipófise a secretar o somatotrófico. Depois nós vamos ver todos esses hormônios. O GNRH vai estimular a adenohipófise a secretar o LH e o FSH, hormônio luteinizante, e o hormônio folículo estimulante. E o PIF, pessoal, Xzinho, vai inibir a produção de prolactina pela adenohipófise. Para quem não sabe a nomenclatura, até porque está em inglês, vamos lá. Vamos ler de trás para frente. Hormônio liberador da tireotrofina. Esse R, releasing, por isso R. Hormônio liberador da corticotrofina, ou adrenocorticotrófico. Todos esses hormônios nós vamos estudar daqui a pouco. Hormônio liberador do hormônio do crescimento. Crescimento em inglês é growth, por isso o G. Hormônio liberador de hormônios gonadotróficos. Gonadotróficos porque eles têm ação nas gônadas, testículos e ovários. PIF, fator de inibição da prolactina. O Xzinho inibe a produção de prolactina, ok? Você já viu que é uma aula com abundância de nomenclaturas, é bom ir acostumando já com os nomes, memorizando, porque vamos ver muitos outros hormônios. A segunda glândula é a hipófise pituitária, também chamada de glândula mãe ou glândula mestra. Mestra porque a hipófise controla o funcionamento de outras glândulas, como você pode ver nesse esqueminha. Funciona assim: o hipotálamo é quem produz os hormônios liberadores. Os hormônios liberadores, então, eles são lançados lá na adenohipófise. E quem são os hormônios liberadores? Aqueles que estudamos no slide anterior, aqueles que possuem o R,
TRH, CRH, GNRH. Esses com R são os hormônios liberadores e eles estimulam a produção dos hormônios pela adenohipófise. Aí a adenohipófise ou inibe ou estimula, né, como estudamos no slide anterior, a ação da adenohipófise. Por exemplo, a prolactina é liberada pela adenohipófise e tem ação na glândula mamária. Os gonadotróficos produzidos pela adenohipófise, FSH e LH, eles têm ação nas gônadas, tireotrófico na tireoide, adrenocorticotrófico na suprarrenal, somatotrófico no osso. Tá? Esses são os hormônios da adenohipófise e depois nós vamos estudar cada um deles. A neurohipófise também recebe hormônios produzidos pelo hipotálamo. Que hormônios são esses? Neurohipófise ou hipófise posterior, tá, gente? Possuem neurônios. Então, o hipotálamo possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina e antidiurético, ADH, hormônio antidiurético, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior. Então, a hipófise posterior, então, ela não produz nenhum hormônio. Ela recebe os hormônios produzidos pelo hipotálamo e apenas secreta esses hormônios. Que hormônios são esses? O ADH, que tem ação nos rins, e a ocitocina, que tem ação no colo do útero. Tá? Nós vamos estudar cada um deles agora. Se ligue na aula. A aula de sistema endócrino é uma aula muito light. Você deve conhecer o hormônio, saber a glândula que produz esse hormônio e a ação do hormônio no corpo humano. Basicamente é isso. E vamos iniciar com os hormônios produzidos pela adenohipófise, a parte anterior da hipófise. Primeiro hormônio, hormônio do crescimento ou somatotrófico, em inglês, né, o GH, o SH. Professor, esse é muito fácil, o GH ele faz o indivíduo crescer. Não é tão simples assim, carinha. Os efeitos do GH no corpo humano, eles são bem complexos. Está relacionado tanto ao crescimento como à reprodução, fertilidade, memória, reflexo. Os efeitos são bem complexos. O GH ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos, influencia o metabolismo das proteínas, dos carboidratos. Como que influencia o metabolismo dos carboidratos? Na gliconeogênese. Gliconeogênese, formação de glicose. Onde acontece isso? No fígado. E também o metabolismo de lipídios, a lipólise, né? A quebra de lipídios, aumentando assim a quantidade de glicose no sangue. Como o GH influencia o metabolismo desses compostos orgânicos, os seus efeitos eles são requisitados por atletas, pessoal que frequenta academia, está sempre em busca de um melhor rendimento, esses bombadão, paniquete, isso mesmo, pessoal. O GH ele está sendo utilizado nas academias atualmente, de forma regular ou não, tá? Porque essa turma almeja o quê? Aumento de glicose no sangue, né? Eles querem energia, tá? Aumento de glicose no sangue, a gliconeogênese. Com essa energia, sintetiza mais o que? Proteínas, aumenta a massa muscular magra e diminui, por meio da lipólise, a gordura. A queima de gordura aumenta, portanto. Professor, então você está falando que eu posso tomar GH? Eu não estou falando nada, pessoal. Quem tem que dizer isso a você é o médico. O que eu falo, aliás, é que você consulta um médico antes de tomar essas coisaradas aí. Até vou contar um caso para vocês. Eu com 18, 19 anos, frequentando a academia, sabe como que é essa idade, né? Quer impressionar as gatinhas, fui lá e tomei um treco desse. Era uma novidade no mercado, a substância é chamada IGF-1, que vinha na forma de um spray sublingual. IGF-1 é uma substância intermediária na produção do GH. Primeiro dia, 2 espirradinhas sublingual, fui lá na academia. Pessoal, não é que essa substância dá uma vitalidade para o nosso corpo? Energia, disposição, tinha uma força que não era minha, fiquei taradão, não tem vergonha de falar que vergonha, mas vocês têm que saber os efeitos dessa substância, não é? No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, pessoal, a hora que eu fui dormir, cadê que vinha o sono? Eu fiquei 2 noites sem dormir. Eu não sei quem tem insônia aí, mas ficar sem dormir, com compromisso no outro dia, eu não desejo a ninguém isso. Foi um inferno. Ou seja, na hora eu falei, pode parar com isso aí, nunca mais ingerir nada dessas coisas e só com receita médica mesmo se precisar. Então fica aí a dica para quem quer tomar essas coisas. Os efeitos são complicados, hein? Veremos agora casos clínicos relacionados ao GH. A deficiência na infância provoca o nanismo, o excesso na infância provoca o gigantismo,
O excesso no adulto, ele não vai provocar o gigantismo, mas sim a acromegalia. Por quê? O adulto ele já cresceu o que tinha que crescer. Ele não tem mais aquela cartilagem de crescimento. Então, para o crescimento longitudinal e começa a crescer em largura. Sinais visíveis aonde? No queixo, nas extremidades ósseas, como você pode ver, dilatação do queixo, na junta dos dedos. Olha só como cresceu, olha a diferença do indivíduo, de uma mão do indivíduo com acromegalia, de um sem acromegalia. Arcada dentária, a arcada começa a aumentar e isso faz com que os dentes fiquem afastados. São alguns sintomas visíveis da acromegalia. O que provoca a acromegalia, professor? Muitas vezes está relacionados ao câncer da hipófise, o adenoma hipofisário. Adenoma é o crescimento descontrolado da hipófise, que faz com que a produção de GH seja maior. Então, você viu que o hormônio do crescimento não serve só para fazer o indivíduo crescer. O segundo hormônio produzido pela adenopófise é a tireotrofina, que estimula a glândula tireoide, vai controlar a tireoide a produzir o hormônio tiroxina. Então, nós vamos estudar a tireoide mais para frente. Adenocorticotrófico vai estimular quem? As adrenais a produzir os seus hormônios, os glicocorticoides. Nós vamos estudar essas glândulas posteriormente. Só fique sabendo que quem controla, então, essas glândulas, a tireoide, as adrenais, é a adenohipófise. O quarto hormônio adenohipofisário é a prolactina. O nome já é autoexplicativo, lactina. Ele estimula a produção de leite e o desenvolvimento das mamas. Então, a sua concentração no sangue aumenta no período de lactação. Suas ações são desenvolvimento das mamas, produção de leite, nos homens função desconhecidas. Fique atento, a prolactina ela produz o leite, mas quem faz a ejeção do leite, a saída do leite é outro hormônio que vamos estudar daqui a pouco, a ocitocina, ok? Se ligue nesse detalhe. Agora, esses hormônios, folículo estimulante, FSH, e o luteinizante, LH, nós vamos estudar na aula do sistema reprodutor feminino. Então, nós não vamos falar dele nessa aula. A neurohipófise ela libera dois hormônios, o antidiurético e a ocitocina. Só que você lembra que quem produz esses hormônios é o hipotálamo, estrutura do sistema nervoso central, a qual tem aqui corpos celulares que produzem esses hormônios e possui terminações nervosas lá na neurohipófise, na hipófise posterior. Liberou o hormônio, caiu na corrente sanguínea e vai até o órgão-alvo. Tá? Então, a neurohipófise ela armazena e libera dois hormônios produzidos pelo hipotálamo. O primeiro, o antidiurético vasopressina. Esse entrega o jogo, o nome já diz tudo. O antidiurético diminui a diurese, diminui o volume do xixi, por isso antidiurético. O outro nome, vasopressina, porque a outra ação dele é fazer com que aumente a pressão no vaso sanguíneo, por isso vasopressina, aumenta a pressão no vaso. Então esse hormônio é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível. Abaixou o volume de sangue, a concentração do antidiurético no sangue aumenta, porque a neurohipófise libera ele na corrente sanguínea, e ele faz o quê? Aumenta a pressão no vaso sanguíneo. Como? Retendo água no organismo. Em vez de ir para o xixi, a água vai para o sangue, aumenta a pressão dos vasos sanguíneos. E se o xixi perde o volume, então ele diminui o volume de urina excretado, por isso antidiurético, o nome dele. Ok? Nós vamos falar muito desse hormônio na aula de sistema excretor, em detalhes, tá? A sua deficiência provoca uma perda de água excessiva e muita sede, síndrome denominada diabetes insípidos. Olha a diferença de diabetes insípidos para a diabetes mellitus. Diabetes insípidos é deficiência desse hormônio aqui, ó, antidiurético. Já a diabetes mellitus é deficiência da insulina, tá? Que fique claro a diferença das duas diabetes. Então, essa é a ação do hormônio antidiurético. Olha, ele faz a reabsorção de água nesse ducto coletor, ou nesses ductos. Aumenta a permeabilidade dos ductos coletores. Assim, pessoal, a água ela vai para o sangue e não para a urina.
Lembrando que nós vamos ver em detalhes esse esquema, o néfron, tudo bonitinho na aula de sistema excretor. O segundo é a oxitocina ou ocitocina. Esse tem 3 funções importantes no corpo da mulher. Primeira, promover contrações no útero durante o parto, então ele acelera o parto. O feto vai lá e bate na cabeça do útero, estimula a produção de ocitocina. A ocitocina estimula contrações uterinas, o feto bate a cabeça no útero, estimula a produção de ocitocina, a ocitocina vai lá e aumenta ainda mais as contrações uterinas. Esse aí é um mecanismo de retroalimentação positiva, um feedback positivo. Então, pessoal, as contrações no útero, a indução do parto está relacionado com a ocitocina. Às vezes cai em uma questão, né, mostrando em gráfico a ocitocina, quando vai ser a concentração maior de ocitocina? Então, durante o parto, tá? Durante o parto e a amamentação, a lactação da criança. Outra função induz a liberação de serotonina, que é uma substância que reduz a ansiedade, e a dopamina, que dá a sensação de prazer e motivação. A ocitocina tem diversas funções e uma delas é exatamente isso, promover essa sensação de prazer, orgasmo. Opa! Funciona assim também, pessoal. Quando você conhece uma pessoa, né, começa um relacionamento, tem aquele desejo sexual pela pessoa, os hormônios em ação são testosterona, estrogênio, e depois de 5 anos aí com a pessoa, você começa, claro, diminui um pouco a libido, mas você não consegue largar da pessoa, né? Sabe aquela mulher que fala, eu não consigo largar desse cara, não consigo, por quê? São os receptores de ocitocina que dá aquela sensação também de apego. Né, o apego, você não tem aquele desejo, mas você também não consegue desapegar da pessoa. Por isso que é um hormônio do apego, é chamado hormônio da empatia. Tá? Você pode ver alguma coisa assim no vestibular também. Outra função, contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando ejeção do leite. Olha só, quem produz o leite é a prolactina, quem faz a ejeção, a saída do leite é a ocitocina. O estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê, ou quando o bebê também bate a cabeça no colo do útero. Tá? Então funciona assim, pessoal, um mecanismo de retroalimentação positivo, feedback positivo. Sucção gera impulsos que são enviados ao hipotálamo. A hipófise posterior libera a oxitocina na corrente sanguínea. E o bebê continua a alimentar-se com mais sucção, e isso vira um ciclo vicioso, é a chamada retroalimentação positiva ou feedback positivo. Esses dias levei minha cachorrinha até o veterinário, porque ela estava com dificuldade em fazer o parto, um cachorro muito pequeno, poodle toy, então o veterinário aplicou ocitocina para induzir contrações musculares. Dito e feito, pessoal, a cachorrinha teve um parto muito tranquilo, para você ver que serve tanto para parto em cachorro, mas também é utilizado para outros animais, inclusive para a mulher. Espero que tenha ficado bem claro as funções da ocitocina no organismo. Já falamos sobre a hipófise anterior e seus hormônios, sobre a hipófise posterior e seus hormônios, chegou a vez de falar sobre a tireoide e seus hormônios. A tireoide ela se localiza sobre a traqueia, muito próximo aqui à glote e suas cartilagens. Produz 3 hormônios. O T3, conhecido como triiodotironina, a tiroxina, P4, e a calcitonina. O T3 e T4, eles possuem basicamente as mesmas funções, que é estimular o metabolismo energético e aumentar a taxa de respiração celular. Pessoal, quando se fala em metabolismo energético e respiração celular, nós estamos falando do quê? De mitocôndria. Você tem que associar isso aqui com mitocôndrias. Então, esse hormônio ele vai aumentar o número de mitocôndrias, ele vai aumentar a própria mitocôndria para assim aumentar o metabolismo. Está relacionado então ao metabolismo geral do nosso corpo. Disfunções nessa glândula vai alterar aquela relação que já estudamos, catabolismo e anabolismo. Aí surgem várias disfunções. Como essa glândula aqui produz esses hormônios e esses hormônios possuem iodo essencial em nossa alimentação, o iodo para o bom funcionamento dessa glândula. Por isso, pessoal, que hoje é obrigatório colocar iodo no sal em concentrações suficientes para evitar o bócio. O que é o bócio, pessoal? O bócio é uma condição clínica em que
a tireoide ela se dilata. Ela se dilata por quê? Ela vai se dilatando porque tem falta de iodo. Como falta iodo, ela vai se dilatando, né, à busca de uma maior concentração de iodo para sintetizar os hormônios T3 e T4. Então, outras condições além do bócio, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Vamos ver? O hipotireoidismo ele ocorre quando a taxa de tiroxina ela ultrapassa os níveis normais. Aquela relação catabolismo ela vai ser maior do que o anabolismo. É o caso daquela pessoa que come, não engorda justamente porque o seu metabolismo é acelerado, o metabolismo é alto. Então, está relacionado a quadros de hiperatividade, calor, sudorese, perda de peso, nervosismo, exoftalmia, né, que é a protusão do globo ocular, olhos arregalados para fora das órbitas e o bócio, inchaço do pescoço formando um papo. Isso aqui, pessoal, está relacionado justamente a pode ser um câncer da tireoide. Então, no câncer também, a tireoide ela vai se dilatar, vai formar aqui células cancerígenas e vai formar também esse bócio, que é o inchaço do pescoço, formando um papo. Agora, o outro quadro, que é o hipotireoidismo, que é a deficiência na produção dos hormônios T3 e T4, pode ser causada devido à carência de iodo na alimentação, já falado, pois iodo é parte constituinte dos hormônios da tireoide, ou destruição autoimune da tireoide. Aí vai ter um déficit na produção dos hormônios. Consequências são as consequências contrárias, não necessariamente contrárias, mas aquela relação catabolismo-anabolismo vai estar como o anabolismo, a taxa de anabolismo maior do que o catabolismo. É o caso daquela pessoa que o que ela come, ela armazena. Ela armazena porque o seu metabolismo é baixo. O anabolismo é maior do que o catabolismo. É diminuição do metabolismo celular, ganho de peso, bradicardia, que é a desaceleração dos batimentos cardíacos, o miexedema, que é o inchaço da pele, esse inchaço principalmente no rosto, e o bócio, tá? Aquele bócio agora por falta de iodo. Agora, pessoal, tem um caso de hipotireoidismo, um outro caso clínico, quando isso ocorre na infância, ocasiona o cretinismo, quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes e retardamento mental. É a falta, então, do metabolismo adequado durante o desenvolvimento da criança. Então, isso afeta toda a estrutura esquelética, a estrutura muscular, também o desenvolvimento do sistema nervoso. Esse é o quadro conhecido como cretinismo. Então, quando você chama alguém de cretino, você está dizendo que essa pessoa não teve um desenvolvimento regular por falta dos hormônios T3 e T4. Um outro hormônio produzido pela tireoide que ninguém lembra, né, é a calcitonina. É um hormônio proteico, possui 32 aminoácidos, atua diminuindo a quantidade de íons cálcio no sangue, diminui no sangue, só que aumenta no osso. Então, ele tem ação hipocalcemiante. Lembra? Ação hipocalcemiante. Esse hipo tem como referência o sangue. É baixa concentração de cálcio aonde? No sangue, tá? Não nos ossos. Então, diminui a concentração de cálcio no sangue. Você que está acompanhando o curso, você sabe que nós já estudamos esse tema aí, né? Estudamos nas aulas de histologia, tecido conjuntivo, tecido ósseo. Nós falamos da calcitonina e também do paratormônio, que eles têm ação antagônica, eles possuem funções contrárias. A outra glândula que vamos estudar é a paratireoide, então. As paratireoides, porque pode ser 4, 6 ou até 8, elas estão embebedadas aqui na tireoide, tá? Misturadas com a tireoide. Só que são glândulas histologicamente distintas da tireoide. Separar isso aqui é muito difícil anatomicamente. Localização: 2 de cada lado, atrás da glândula tireoide. Normalmente são 4. Produz um hormônio, o paratormônio, que nós vamos estudar agora, que tem função contrária a calcitonina. Eles trabalham junto, na verdade, no equilíbrio da concentração de cálcio no sangue e nos ossos.
Então, o paratormônio ele tem ação contrária à calcitonina. Lembra que a calcitonina ela faz a calcificação, ela aumenta o nível de cálcio nos ossos. O paratormônio faz o contrário. O paratormônio é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue e não nos ossos. Ele retira cálcio dos ossos, aumentando o nível de estio na corrente sanguínea. Se aumenta a concentração da corrente sanguínea, ele tem ação hipercalcemiante, aumenta a concentração de íon no sangue. O paratormônio e a calcitonina realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo. Em conjunto, eles são responsáveis pela homeostase da concentração de cálcio no organismo. Vamos ver como que eles funcionam, como a ação deles juntos, né? Então, aumentou a concentração de cálcio no sangue. Vai estimular a liberação de quem? Da calcitonina. A calcitonina, lembra do macetinho? Ela faz a calcificação. É só um mnemônico para você lembrar. Calcificação é deposição de cálcio nos ossos. Mas começa a depositar cálcio, começa a faltar cálcio aonde? No sangue. Só que quando começa a faltar cálcio no sangue, estimula então a produção, a liberação de paratormônio, que faz o contrário, retira cálcio dos ossos e aumenta o cálcio lá onde? No sangue. Viu como eles trabalham bonitinho? É assim, eles têm a ação antagônica, eles são responsáveis pela homeostase, o equilíbrio da concentração de cálcio no sangue. A quinta glândula a ser estudada, as suprarrenais, ou adrenais, supra porque ela está localizada acima dos rins e possui duas regiões bem distintas, o córtex, a região mais externa. Depois de fazer um corte nessa glândula, você observa duas regiões, a mais externa é chamada de córtex e a mais interna é chamada de medula. O córtex produz os hormônios glicocorticoides, como o cortisol, e mineralocorticoides, como a aldosterona. E a medula produz os hormônios epinefrina, ou adrenalina, como é chamado, e norepinefrina, ou noradrenalina. Tá? A gente vai estudar agora cada um desses hormônios. Os hormônios produzidos na córtex das adrenais, eles são chamados de corticosteroides, e compreende os glicocorticoides e mineralocorticoides. Glicocorticoides, eles não possuem esse nome porque são formados à base de glicose. Não, eles são derivados do colesterol. Eles têm esse nome glico porque eles atuam no metabolismo da glicose. O hormônio mais importante é o cortisol, conhecido aí na farmácia como hidrocortisona. Ele é liberado em situações de estresse, então ele está relacionado ao que é o catabolismo do corpo. Quando você está numa situação de estresse, o seu corpo está em processo de catabolismo, está então degradando proteína, degradando lipídios e produzindo glicose. E essa glicose vai produzir energia. Por isso que o cortisol ele é liberado, por exemplo, quando você está em atividade física. Atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras. Então, aumenta a concentração de glicose na corrente sanguínea, aumenta a glicemia. Reduz inflamações e alergias. E ele é controlado pelo hormônio ACTH produzido pela hipófise. Hormônio adenocorticotrófico, Eu mesmo, pessoal, eu tenho aí um caso com a hidrocortisona. Eu sou muito alérgico mesmo. E volta e meia, principalmente no inverno, eu tomo um remédio chamado Diprospan. Acho que muitos aí alérgicos devem conhecer, meus amigos alérgicos devem conhecer esse remédio. É a base, o que não é o cortisol, mas é uma substância semelhante que tem um efeito mais potente, então reduz inflamações e também alergias. Não só para quem tem alergia, mas quem tem um processo inflamatório, como por exemplo hérnia de disco, alguma artrose, algum processo desse tipo. B. Mineralocorticoides. Também são derivados do colesterol e o mais importante se chama aldosterona. Esse hormônio é responsável pelo equilíbrio eletrolítico dos fluidos corporais. Olha só as funções fisiológicas da aldosterona. Realiza a reabsorção de sódio e a excreção de potássio e hidrogênio nos rins. Então, pessoal, aquele sódio que ia para o xixi, ele manda de volta para o sangue. E ele pega o potássio e os hidrogênios que estão no sangue e mandam para onde? Para o xixi, para os rins. Essa é a função da aldosterona.
E como ele retira, então, o hidrogênio do sangue e passa o hidrogênio para o xixi, significa que o xixi vai ficar mais ácido e o sangue vai ficar mais básico, responsável, então, pela alcalose sanguínea aldosterona. Aumenta a pressão arterial e a volemia, porque se ele coloca o sódio na corrente sanguínea, o sódio puxa água. Assim, aumenta o volume do sangue, a volemia. Logo, tem como função regulação do balanço eletrolítico. Observação, é controlado pelo hormônio ACTH, também produzido pela adeno-hipófise, hormônio adenocorticotrófico. Esse hormônio, então, ele induz o córtex da adrenal a sintetizar esses hormônios, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Agora, os hormônios da medula, a parte mais interna da glândula, que produz os hormônios epinefrina, ou adrenalina, e a norepinefrina, ou noradrenalina. Os dois vão preparar o organismo para enfrentar situações de estresse, situações de perigo. O que acontece no organismo de um animal quando ele está fugindo do seu predador? O que acontece no organismo materno quando vê seu filho em uma situação de perigo? Sabe aquelas mães que pegam o muro e levanta para salvar seu filho, para resgatar seu filho? Tudo isso se deve ao efeito da adrenalina. Veja só os efeitos fisiológicos. Contração dos vasos sanguíneos, a vasoconstrição. Isso leva ao aumento da pressão arterial, o que não é bom para o organismo. Por isso que a norepinefrina vai manter a pressão sanguínea em níveis normais para evitar complicações. Aumenta a taxa de açúcares no sangue, aumento da glicemia por meio da gliconeogênese, lá no fígado. Redistribui sangue para órgãos e músculos. Os músculos, então, recebem maior quantidade de sangue, maior quantidade de glicose, tudo isso para produzir energia. Então, aumenta, pessoal, o reflexo, aumenta a força, aumenta a frequência respiratória, aumenta também os batimentos cardíacos, a taquicardia. O que não aumenta, professor? Aumenta tudo? Não. Os movimentos peristálticos não aumentam, eles são diminuídos. Em uma situação de estresse, em uma situação de perigo, o animal não vai fazer totô, não é verdade? Então, os movimentos peristálticos, eles são diminuídos. Sexta glândula, o pâncreas. O pâncreas está localizado na cavidade abdominal, do lado esquerdo, logo abaixo do estômago, passa perto dele o duodeno. É uma glândula mista ou anfícrina, significa que ela tem duas porções, uma porção exócrina, que produz o suco pancreático, e uma porção endócrina, que é a parte hormonal, que produz insulina e glucagon. Isso tem que ficar bem claro para vocês. A porção endócrina ou hormonal é representado pelas ilhotas de Langerhans e produz os hormônios. As células alfa das ilhotas produzem o glucagon e as células beta produzem a insulina. E a porção exócrina são os ácidos pancreáticos, que produzem o suco pancreático, que vai digerir o alimento lá no duodeno. Então, aqui está o pâncreas, do lado esquerdo da cavidade abdominal, né? E essa ilustração aqui é melhor. Então, nós temos aqui os ácidos pancreáticos, a porção exócrina. Os ácidos pancreáticos, eles vão liberar o suco pancreático, né, as enzimas digestivas, aqui dentro desse ducto coletor e cai lá no duodeno. Professor, os hormônios são liberados também aqui no duodeno? Não, o hormônio é liberado na corrente sanguínea. Então, as ilhotas de Langerhans, elas produzem os hormônios porque eles caem aqui na corrente sanguínea, ó, e vão para todo o corpo do animal. Tá? Então, nada de hormônio no duodeno. Tá? Então, a porção endócrina do pâncreas são as células de Langerhans. Lembrando que a célula alfa produz o glucagon e a célula beta produzem a insulina. Esses dois hormônios, eles vão atuar no metabolismo da glicose, tá? Em conjunto. Funciona assim, ó. Quando você faz uma refeição, aumenta a taxa de glicose no sangue, não aumenta? Então, aqui, ó, chega o alimento. Ó, quando o alimento entra, a taxa de glicose é alta no sangue. Essa alta taxa de glicose vai estimular as células beta a secretar a insulina. E a insulina vai fazer o quê? Pô, tem muita glicose no sangue. Vamos pegar essa glicose e armazenar no fígado. Então, a insulina faz isso, o armazenamento de glicose no fígado. Só que armazenar glicose é sinônimo de produzir glicogênio, a nossa reserva energética, a reserva energética dos animais. Aí o glicogênio, ele vai ser quebrado quando? Quando a taxa de glicose cai. Ah, você acabou de almoçar, tudo bem, a taxa de glicose aumenta. Depois você vai para a academia, lá 4 horas da tarde. A taxa de glicose está baixa, você vai precisar de quebrar esse glicogênio aqui, né, e liberar
a glicose para você produzir energia. Quem faz isso é o glucagon. Claro, o glucagon faz isso aqui com intermédio de várias enzimas. Então, a baixa taxa de glicose estimula as células alfa a produzir o glucagon. E isso faz o quê? Aumenta a taxa de glicose no sangue. E isso é um ciclo sem fim. Tudo bem? Vamos ver, então, a ação da insulina e glucagon. A insulina aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. Se ela aumenta a permeabilidade à glicose, significa que vai o quê? Entrar glicose. Então, no fígado, a insulina promove a formação de glicogênio. Já falamos. Então, ele tem ação o quê? Hipoglicemiante. Por quê? Então, ele retira a glicose do sangue e coloca nas células, principalmente nas células do fígado. Então, se retira do sangue e coloca nas células, o sangue vai ficar sem glicose. Então, tem ação hipoglicemiante. Diminui a quantidade de glicose no sangue. E é produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Professor, como que eu vou memorizar células alfa, células beta? Simples. Quem precisa tomar insulina é quem? O diabético. Diabético precisa tomar insulina. Então, você faz essa associação do diabetes com insulina. Você vai memorizar aqui. As células beta são as células que produzem a insulina. Então, pessoal, a insulina atua após as refeições. O glucagon ele tem efeito inverso ao da insulina. No fígado, o glucagon estimula a transformação do glicogênio em várias moléculas de glicose. Vai clivar, então, o glicogênio formando glicose, com intermédio de enzimas, que serão enviadas para o sangue. Se então, sai da célula e vai para o sangue, tem ação hiperglicemiante, aumenta a quantidade de glicose no sangue, produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. Então, o glucagon atua nos períodos entre as refeições. Não tem como falar de insulina e não falar da doença associada, que é a diabetes mellitus. É a doença em que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue. Lógico, se a glicose não vai para as células, ela fica onde? No sangue. 2 tipos de diabetes que você deve conhecer. A tipo 1, que é do juvenil, acomete mais jovens, logicamente. É o caso aí, por exemplo, da criança, passa toda a sua infância, quando chega aos 14 anos, dá aquela tontura e ela descobre que tem diabetes. Causa redução das células beta do pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção de insulina. Existem várias causas que reduzem as células beta. Esse jovem ele vai ser insulino dependente, então ele vai ter que tomar insulina após as refeições. E diabetes tipo 2, a do adulto, ele não precisa de insulina, nem sempre precisa de insulina. A causa, redução do número de receptores de insulina nas membranas das células. Então, as células ao seu redor, ela tem receptores nas membranas. E esses receptores se ligam à insulina, aí entra a glicose. Acontece, não se sabe, é muito controverso ainda na ciência, que ocorre aí problemas nesses receptores, nos números, e acaba não tendo afinidade mais com a insulina. Assim, não entra mais glicose nas células. As células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença, que pode não ser insulino dependente, em geral acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade. Agora, o porquê dessas células serem resistentes à insulina ainda é obscuro na medicina. Mas sabe, por exemplo, que está ligado à obesidade. Pessoal, vamos pôr um fim nessa aula. Você que está aguardando eu falar dos hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, progesterona, fique sintonizado aí com a próxima videoaula, onde eu falo da reprodução humana. Vou falar de todos esses hormônios. É aquele recadinho que vocês não podem esquecer, né? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, ajuda o canal. Forte abraço, minha gente.